Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo que eu estava pensando em que momento eu iria fazer ele, né? E eu acho que estamos num momento bastante adequado para se falar sobre isso, né? Daqui a menos de 2 meses é a primeira fase da FUVEST. Eu sei que alguns estão pensando, pô Felipe, não lembra disso não, meu Deus, não sei o que. Mas eu acho, assim, bastante importante a gente falar sobre isso. E assim, vamos falar sobre isso numa boa, tentando nos manter serenos. Claro que para mim, né, eu Felipe, que já me formei, né, é extremamente mais fácil falar sobre isso do que para vocês vestibulandos. Mas eu acho, assim, importante a gente tocar nesse assunto. E por que isso, né? Por que o título desse vídeo, né? Você não está sozinho, ou então você não está sozinha, né? Eu quero tocar, gente, num assunto que eu vejo aparecendo, assim, é absurdo como aparece. Inclusive eu vejo por aí, vejo no Facebook, vejo nos sites, recebo e-mails sobre isso, né? Que é a questão do rendimento, né? Do rendimento de aquele discurso, né? Por exemplo, Felipe, sabe, eu tava com tanto fôlego, agora não tô mais. Felipe, eu comecei o ano tão bem, agora não tá tão legal, sabe? Vamos falar um pouco, né, sobre esse assunto. Eu sei que muitos vão pensar, pô Felipe, mas cadê? Traz vídeo falando sobre faculdade, não é esse o foco principal? Realmente, esse é o foco principal sim. Mas como eu já falei para vocês várias vezes, né, eu sinto que eu tenho um compromisso com vocês, não apenas se limitando a trazer vídeos falando sobre a faculdade. Claro, não vou fazer vídeo, por exemplo, gameplay, né, não tem nada a ver, mas assim, não adianta nada, né, eu só trazer informação, aí vocês vão lá cheio de vontade pro vestibular, né, sei lá, aí num caso, o que acontece, né, aconteceu comigo, né, não ocorre uma aprovação no vestibular e aí vocês caem, por exemplo, em depressão, né, não é esse o foco aqui, né. A gente tem que ter bastante cuidado com as coisas, né? Ainda mais nesse momento atual que vivemos, que ainda estamos vivendo, né? Então eu acho importante a gente fazer uma pausa aqui, né? E ter esse momento de reflexão aqui para tratar desse assunto, tá bom? Então eu peço aqui a desculpa e a permissão para vocês para trazer esse ponto aqui. Não sei quão grande vai ficar esse vídeo, mas enfim, vamos conversando aqui como se fosse realmente uma conversa, né? Eu vou falar o que me vier na cabeça, né? E vamos levando aí esse assunto, sabe? Olha, gente, que esse ano é um ano atípico, não há dúvida, sabe? Realmente fomos forçados a ficar em casa. Tudo bem que, dada essa altura do campeonato, existem pessoas que já estão, de certa forma, né, com bastante aspas aqui, rompendo a quarentena. E quando eu falo rompendo a quarentena, saindo de casa para fazer atividades, digamos assim, supérfluas, né? Atividades não relacionadas, por exemplo, a questões necessárias de casa, ou então questões de trabalho, né? Acontece realmente, particularmente, Felipe, tento ao máximo seguir rigorosamente a questão da quarentena. Então, para vocês terem uma ideia, desde que começou a quarentena, quando é que começou, gente? Foi em abril? Maio? A primeira vez que eu saí de casa para fazer uma coisa que não fosse compras, por exemplo, que compras aqui em casa quem faz sou eu, a maioria delas, a primeira vez que eu saí, eu acho que foi em agosto, em setembro, sabe? Depois de 4 meses, porque era uma coisa realmente muito necessária para mim. Não era necessária para casa, mas era necessária para mim. Então, nesse caso, eu tomei a liberdade, né, de romper a quarentena. Mas assim, vocês percebem, né, que essa situação é uma situação bastante atípica e mexeu com cada um de uma maneira diferente. Pessoas que dependiam muito de sair de casa para ter o seu momento de lazer foram extremamente afetadas por isso. Pessoas que não tinham uma relação familiar muito boa, né? Não se davam muito bem com seus pais, foram também bastante prejudicados à medida que foram forçados a passar o tempo com os pais 24 horas por dia, né? Sendo que em algumas situações, quando é que você via seus pais? Inclusive, eu quando estava no ensino médio, eu até brincava com meu professor, que eu falava assim, professor, eu vejo mais você do que eu vejo meus pais, porque meus pais eu vejo o quê? Eu vejo eles em casa das 6 da noite até a mais ou menos às 11 quando eu vou dormir. Você eu vejo de dia e de tarde, sabe? Então, realmente, essa situação
mudou, né? Também teve a questão financeira, a questão do desemprego, e quem sou eu para falar desse assunto aqui, porque a minha família não foi afetada por isso, né? Tanto que nas situações que, por exemplo, né? Questão cabeleireiro, sabe? Cabeleireiro que eu vou, né? Eu sempre faço questão de pagar um pouco a mais. Por quê? Porque eu não fui afetado pela questão financeira, né? Eu continuei recebendo minha bolsa normalmente, mas o comércio foi bastante afetado, né? Eu tô falando isso pra vocês assim, numa boa, sabe? Pra explicar uma realidade aqui. Eu sei que várias famílias foram afetadas por essa situação, né? Questão de desemprego dos pais, né? Assim, eu já trouxe vários vídeos falando sobre isso, até me emocionei em alguns vídeos, mas enfim. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque assim, todos foram afetados por isso. É claro que essa questão do rendimento dos estudos vai variar. Para alguns, está uma situação relativamente estável e boa. Para outro, está uma situação bem complicada mesmo. Então, por exemplo, eu ouço relatos do vestibulando ou da vestibulanda falando assim: olha, o problema de estudar em casa é que meus pais não me apoiam. Eles falam assim: ó, estudar não é importante, não precisa estudar não, sabe? Realmente, essa é uma situação bastante complicada. Como também a gente tem situações de pessoas que em geral são de famílias bem abastadas, né? Tem os seus quartos com as suas internets boas, os seus espaços de estudos bem delimitados, não tem a situação de ter compromissos domésticos, sabe? Essa amplitude de situações, gente, ela varia bastante. Mas uma coisa que eu garanto para vocês, até a pessoa que está melhor assim, com certeza ela foi afetada de algum jeito. Não tem como, gente, não tem, sabe? Você acaba sendo afetado de maneira ou de outra. E assim, e por que isso, Felipe? Então, eu já fiz algumas hipóteses, né, em vídeos anteriores, né? O clima, gente, vocês percebem que o clima não tá legal, sabe? O clima não tá legal, gente. Hoje em dia a gente fala, né? Nossa, ao mesmo tempo que a gente tem as vacinas saindo, tão para sair, né? A gente fala de uma possível segunda onda, a média móvel crescendo de casos, de mortes, enfim, o clima não tá legal, vocês percebem isso, né? E isso acaba afetando a gente, mesmo que inconscientemente, isso afeta sim a nós, sabe? Então assim, essa questão do rendimento de estudos acaba sim sendo afetado. E eu vou até para vocês aqui trazer um caso meu, né, para vocês entenderem. Vocês pensam assim: pô, o Felipe tá ótimo, tá na pós, tá muito bem, não sei o que, não se preocupa com estudos, né? Eu tenho que ao longo da minha semana dar aula, dar palestra, assistir aula, fazer minha pesquisa e por aí vai, sabe? E putz, gente, como essa questão do ambiente doméstico é complicado, né? Pra vocês terem uma ideia, eu passei um momento assim de bastante estresse para mim, que foi a seguinte situação: estava eu lá apresentando num congresso, né, em casa, claro, né, congresso remoto, e aí durante a minha apresentação começa a cair o mundo, tocar campainha, tocar interfone, e como é que eu faço, sabe? Tipo, ninguém em casa tava atendendo. Aí cá tem eu que fala: ô gente, peraí, eu tive que parar de falar para atender, sabe? Você vai falar: pô, Felipe, que exemplo besta, né? Tudo bem, pode ser um exemplo besta, mas vocês percebem como essa situação nossa atual afeta a gente, né? Realmente, e causou um certo estresse para mim, sabe? Assim como eu sei que muitos de vocês passam por diversas situações que causam sim estresse para vocês. E esse estresse interfere sim na situação de estudos. Claro que existem pessoas que estão muito mais afetadas. Novamente eu volto para esse assunto. Muito mais afetadas que os outros. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que, de certa forma, sabe, estão todos no mesmo barco. Então é muito comum, ainda mais à medida que a gente vai chegando, gente, na data do vestibular, assim, é de praxe isso. É muito comum o pessoal falar assim: putz, não tá dando, sabe, não tô rendendo mais, não tô conseguindo, não tô com aquele fôlego, eu vou desistir, sabe? É muito comum. Claro que, de certa forma, né, o fato do vestibular tá bem caro, né, pro pessoal que tem que pagar integral, né, acho que são R$180, tá bem caro, né,
de certa forma, isso faz com que você não quem já se inscreveu, né, não vai desistir, porque, putz, né, é um prejuízo aí, né? Mas assim, fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? Eu vou mal, não tô estudando, eu vou mal. Será que eu vou fazer mesmo? Será que vale a pena? Eu vou mal. Ou então, gente, aquelas perguntas é de praxe, sabe? Também. Gente, falta 2 meses pro vestibular. Como é que eu faço para estudar matéria X? Ou então, como é que eu estudo todas as matérias faltando 2 meses, sabe? Claro, existem técnicas de estudos, né? Então, o que eu particularmente respondi para as pessoas que já me mandaram e-mail recentemente falando sobre isso foi: olha, faltando 2 meses para o vestibular, eu acho que é importante você focar em provas anteriores, né? E à medida que você não souber responder alguma questão, aí sim você foca em estudar aquele assunto. Mas assim, faz um estudo, né, direcionado, baseado em provas anteriores. Não faz um estudo às cegas, porque 2 meses não vai rolar. E gente, é muito importante com isso que eu falar para vocês. 2 meses, mas assim, cuidado, sabe? Cuidado. Eu particularmente nunca gostei e nunca fiz a questão de estudar na semana entre Natal e Ano Novo. Inclusive, eu adoro de paixão Natal. Inclusive, eu tinha feito até um vídeo para esse canal quando a gente tinha, sei lá, 30 inscritos, 40 inscritos, sobre o Natal, porque eu adoro Natal, sabe? É o meu feriado favorito. Então, assim, eu, Felipe, não acho legal você pegar essa semana de fim de ano, que geral é uma semana mais festiva, uma semana onde o pessoal tá relaxando um pouco mais, né? Em geral, os trabalhos eles dão folga, né? Fazem banco de horas. Eu não acho legal nessa semana você estudar. Claro, você pode falar assim: não, Felipe, eu vou estudar, tudo bem, fique à vontade. Mas eu, particularmente, não acho legal. Eu acho que tem que ter aquele momento de, sabe, de você respirar, de dar uma aliviada, sabe? Porque você tá lá em ritmo constante, adrenalina constante. Gente, janeiro e fevereiro vão ser pauleira, vestibular atrás de vestibular. Depois da primeira fase já tem segunda fase, tem FUVEST, tem Unicamp, tem Unesp, tem Enem, não sei o que, sabe? É pauleira. Então, assim, tem que ter um certo momento de você fazer, sabe, deixa eu dar aquela respirada, deixa eu dar um pouco mais de realmente relaxar um pouco mais, porque senão, né, o corpo não aguenta. Então, assim, tudo isso é algo que tem que ser pensado, tem que ser planejado e tem que ser refletido. Não existe fórmula mágica de estudos. Claro, existem alguns estudos que dão melhor para uns do que para outros. Por exemplo, isso de fazer um estudo direcionado com base em provas anteriores é algo que para mim, deu muito bem. Pode ser que para alguns não deem. Por quê? Porque não existe fórmula mágica. Para mim seria muito cômodo fazer um vídeo com o título Como Passar na FUVEST em 2 meses, sabe? Putz, ia bombar o vídeo aqui de visualizações. Só que eu estaria mentindo para vocês, né? Não é esse o foco aqui. Eu sempre tentei ser muito franco, muito sincero, muito honesto com vocês. Então, assim, gente, por que eu tô fazendo esse vídeo de quase 13 minutos agora, né? Para falar com vocês sobre isso, sabe, gente? Primeiro, mais importante, todos estão sendo afetados. Se você acha, putz, sabe, por que Deus fez isso comigo? Era para ser o meu ano, sabe? Por quê? Nossa, eu tô aqui, ferrado, eu tô ferrada. Primeiro, saiba, não é só você, sabe? Todo mundo acabou sendo prejudicado pela situação. Todos os vestibulandos acabaram sendo prejudicados pela situação. Todos os vestibulandos acabaram tendo uma mudança, nem que seja leve, mas alguma coisa no seu ritmo de estudo, sabe? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo, sabe, de certa forma improdutivo em alguns aspectos. Então, assim, largue esse discurso vitimista no sentido de todo mundo está bem e só eu que não estou. De maneira nenhuma. Nesse sentido, todos nós estamos no mesmo barco. E eu me coloco nesse barco também, gente. Esse ano não foi um ano fácil para mim. No sentido de dar aula, de assistir aula, de fazer minhas coisas, sabe? Minha pesquisa. Não foi um ano fácil. Não foi fácil para ninguém, sabe? Então, assim, primeiro, entendam isso. Segundo, muito cuidado nessa, digamos assim, com muitas aspas, né, reta final que nós estamos, sabe? Cuidado como é que você vai fazer a gestão do seu tempo. Cuidado para você não exigir demais de você a ponto de você ficar mal. E quando eu falo ficar mal, é ficar mal fisicamente e ficar mal mentalmente também. Isso é muito importante. Novamente, você vai falar assim: pô, Felipe, para você é fácil falar, você não tá nessa situação. Olha, eu não tô bem na situação do vestibular, mas assim, eu vou defender o meu mestrado em breve. Então eu também tive que correr um pouquinho aí, que nem vocês estão tendo que correr agora. Foi uma certa correria aí que eu tive que fazer, sabe? Daqui a pouco eu começo meu doutorado. Então, assim, eu entendo um pouco vocês
na questão do vestibular, porque eu já fui vestibulando, claro, e na questão de estar correndo agora. Realmente é uma correria. Gente, como esse final de ano tá corrido, viu? Tem um monte de matéria acabando, nossa, tá corrida a situação, sabe? E o terceiro ponto mais importante, assim, o terceiro ponto importante é não desiste, não desista. Eu sei, vai vir o desânimo? Vai vir aquele sentimento de eu não vou conseguir, os outros estão mais bem preparados que eu? Vai, mas não desista. Ah, Felipe, e se eu quebrar a cara? Acontece. Aí você vai se levantar e tentar de novo. Gente, pra mim é tão assim, fácil falar isso porque eu quebrei a cara 2 vezes, sabe? Então, tipo, pensando por essa ótica, é até bom eu não ter passado direto, porque eu posso falar pra vocês com uma tranquilidade de que alguma hora vem, alguma hora chega, sabe? Pra mim chegou depois de 2 anos. Pode ser que pra você chegue direto, tá ótimo, sabe? Isso não faz com que você seja melhor do que eu. Você pode ser melhor do que eu por causa de outras coisas, mas não por causa disso, sabe? Então, assim, eu quero transmitir pra vocês, gente, nesse vídeo, uma serenidade e uma calma pra vocês conseguirem, né, levar esses próximos 2 meses, não é bem 2 meses, é um pouquinho menos, mas enfim, esse período antes de realmente começar a pauleira do vestibular, né, vocês levarem da melhor forma possível, tá bom? E assim, pra finalizar esse vídeo, eu só queria dizer que eu acredito em vocês, né, em você que está vendo esse vídeo, e eu quero pra você, né, o melhor possível, sabe? Eu quero realmente que você se dê bem, que você entre na faculdade, que você faça uma ótima graduação, que você se dê bem na vida profissional, que você estoure. Se quiser ser CEO de uma daquelas big techs, fique à vontade, sabe? Assim, eu quero o seu melhor, né? Então, eu acho muito importante refletir nesses pontos aí. O vídeo ficou muito grande. Eu sei que esse vídeo é aqueles vídeos que não vai bombar, que poucos vão ver, mas se pra você que chegou até aqui, que viu esses 16 minutos de vídeo, isso fez algum sentido, e isso fez com que você pudesse, pelo menos durante o momento do vídeo, refletir sobre esse assunto, eu acho que meu papel aqui já está cumprido, tá bom? Então é isso, gente. Se cuidem, tá? E até o nosso próximo vídeo.